Ok, muito boa tarde aqui no Brasil, provavelmente agora boa noite em Moçambique, na África. Sejam muito bem-vindos todos nessa terceira aula nossa, né? Teremos duas partes, a primeira parte agora, a primeira hora, e a segunda hora, a segunda parte. Seja muito bem-vindo cada um de vocês. Eu tenho uma pergunta de um irmão aí da África, nós vamos estar respondendo essa pergunta nessa aula. Também, eu falei na última aula, na semana passada, sobre o dia de hoje, dia 22 de setembro. Provavelmente vocês estão assistindo essa aula amanhã, dia 23 de setembro, mas hoje, dia 22 de setembro, ao pôr do sol, é o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. É comemorado não só em Israel, mas no mundo inteiro, o Ano Novo. Como eu expliquei na semana passada, o calendário religioso hebraico, o primeiro mês é Nissan, ou Abib babilônico, que acontece na segunda quinzena de março e primeira quinzena de abril. Esse é o primeiro mês do calendário religioso. E nesse primeiro mês, se você é um bom estudante da Palavra de Deus, eu creio que vocês sejam, em Êxodo capítulo 12, quando Deus mandou Moisés falar para os filhos de Israel que no 10º dia tinha prender o cordeiro, no 14º o cordeiro seria imolado, passado nas portas, que o anjo da morte ia passar. Se você ler ali no primeiro versículo do capítulo 12 de Êxodo, você vai ver que no primeiro mês, Abib ou Nissan ou Abib, esse é o calendário religioso. Segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. Mas tem os israelitas, os judeus também têm o calendário civil, que o primeiro mês é Tisri. Tisri é o 7º mês do calendário religioso. Mas no calendário civil, Tisri é o primeiro mês do ano. E Tisri, ele acontece na segunda quinzena de setembro e primeira quinzena de outubro, segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro. E este ano de 2025, o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, está acontecendo hoje, no pôr do sol, do dia hoje, dia 22 de setembro. E os judeus estão comemorando os 5.786 anos, o ano de 5.786. E como eu falei na última aula, eu sou apaixonado por Israel, minha descendência também está aí com os judeus, e eu gostaria de cantar o hino de Israel em hebraico, e também vou cantar em português para os irmãos nessa aula, antes de nós entrarmos aqui no conteúdo dessa aula número 3. Amém? Então vamos lá. O hino de Israel em hebraico. Kolobaleba benima nefesh yehudi homia orfades misha kadima alion de Sion Sofia Odlo adas tikvatenu Hatikva bash notapai liriata roshi beacendo Eret Sion Yerushalayim liriata roshi beacendo Eret Sion Yerushalayim. Amém? Uau! Esse é em hebraico. Agora em português é o seguinte, eu vou cantar também. Você pode traduzir para português e vários outros. Em português, o hino hebraico, o hino de Israel é o seguinte. Vamos lá, eu sou meio desafinado, mas vamos lá.
ainda permanece no coração da alma judia um almejo na direção do Oriente, olhando sempre com atenção. Nossa fé não terminou, 2000 anos de esperança, de liberdade em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. De liberdade em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Amém? Aí está. O hino em hebraico de Israel e o hino em português. Né? Ainda permanece no coração da alma judia um almejo na direção do Oriente, olhando sempre com atenção. Nossa fé não terminou. 2000 anos de esperança, de liberdade em nossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Amém? Oremos pela paz de Jerusalém. Seja prósperos os que oram pela paz de Jerusalém. Amém? Nós amamos Israel, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Israel é o nosso Deus, é o nosso Pai, que nos amou de tal maneira. Uau! Que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Messias, o Hamashia ben Davi, em hebraico, o Messias, filho de Davi, que morreu a nossa morte e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e de lá intercede por cada um de nós como nosso advogado, em 1 João capítulo 2, versículo 2. Amém? Aleluia. Né? Eu amo Israel, né? E oro pela paz de Jerusalém, e creio que todos nós devemos orar pela paz de Jerusalém. O nosso futuro está ali, nessa terra prometida, Israel, né? Porque lá reinaremos com Cristo 1000 anos aqui na terra. Após a grande tribulação, nós sabemos que seremos arrebatados antes da tribulação. Depois da tribulação retornaremos com Cristo aqui e reinaremos com Ele durante 1000 anos. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Vamos orar para nós começar a nossa aula. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, nós chegamos diante do trono. Te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade dessa aula, e juntos com os irmãos africanos, nós oramos pela paz de Jerusalém, oramos por Israel, que o Senhor estenda suas mãos, ó Pai, sobre essa nação, neste momento, em nome de Jesus, o Messias, o nosso Redentor. Muito obrigado por essa oportunidade. Espírito Santo, unge nossos corações, unge esse tempo agora juntos, que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas, no nome glorioso de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Amém. Ok. Vou tirar aqui. Ok. Então, a pergunta do irmão aí da África, eu acho que o nome dele é Antônio, não sei, né? O pastor Jerônimo, ele não mandou o nome do irmão, mas se você tem alguma pergunta sobre essa aula que nós estamos fazendo, né, você como aluno, você pode mandar a pergunta para o pastor Jerônimo, manda pelo WhatsApp ou pelo mensagem, que o pastor Jerônimo encaminha para mim essa mensagem e nós vamos responder aqui na aula, sempre no início de cada aula nós vamos responder a pergunta de cada um de vocês. Amém? Aleluia? Ok. Então vamos lá pela pergunta do irmão, que eu creio que é semelhante à pergunta que foi feita na semana passada que nós respondemos, né? Mas eu vou dar uma ênfase melhor nessa pergunta, né? Para que não haja nenhuma dúvida da nossa parte. E a pergunta do irmão foi o seguinte: por que oramos para uma pessoa que tem problemas com espíritos do mal? Elas melhoram, mas depois volta a ter os mesmos problemas, né? Nós vimos na semana passada que uma pessoa verdadeiramente nascida de novo, salva pela graça de Deus,
ela é impossível ser possuída pelo diabo. Porém, ela pode ser manipulada, influenciada pelo diabo. Nós vimos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 a 11, que o inimigo está de redor rugindo como leão, procurando alguém para devorar. Ele está ao derredor, porque ao redor de cada um de nós que tememos ao Senhor, o anjo do Senhor acampa. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Nós vimos isso na semana passada em 1 João. E quem está em nós, não mais nós vivemos, Cristo vive em nós. Nós temos o selo do Espírito Santo, Efésios 4:30. Então, nossa casa, tabernáculo do Espírito Santo, está cheia. Não está vazia, está cheia. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. Então, Satanás não pode falar, dá licença aqui, Jesus, dá licença aqui, Espírito Santo, porque eu vou possuir essa pessoa. Não pode, não pode. Então, o que acontece? Ele vai tentar nos influenciar através de Efésios capítulo 6, com seus dardos malignos, né? Para nos influenciar, para que nós possamos viver uma vida naufragada na fé. Mas sabe, meu amado irmão, você que fez a pergunta, quando nós oramos por uma pessoa que tem problemas, vamos supor, é uma pessoa que não é salva, porque tem pessoas no nosso meio, que está na igreja, que canta louvores, faz isso, aquilo, que fala em nome de Deus, mas não conhece o Deus verdadeiro, não são nascidas de novo. Por exemplo, o Judas trata sobre isso, pessoas que confessam o nome de Jesus, mas não são nascidas de novo. Eles estão ali pelo um beice de uma pulga. Sabe o que é o beice? Isso aqui, né? O beice de uma pulga, miudinho. Eles estão pelo um beice para nascer de novo e não nasce. Judas trata sobre isso, o livro de Judas. Aqueles que professam o nome de Jesus, mas não são nascidos de novo. Aí você ora para aquela pessoa que está sendo influenciada ou possuída por demônios, porque ela não é nascida de novo. A casa dela está vazia, como nós vimos em Mateus, na semana passada, Mateus capítulo 12, versículo 43 e 44, que o demônio sai da pessoa, depois, mas se ela vai descansar em tal lugar, e ela não achando outro lugar, ela volta para aquela pessoa. E achando a casa vazia, ou seja, ela entra e traz outros 7 espíritos malignos com ela. Então eu estou falando de pessoas que não são nascidas de novo, não são salvas. E isto acontece com pessoas até no nosso meio, que está na igreja e tudo mais, professa o nome de Jesus, mas não são pessoas nascidas de novo. Tem de nascer de novo. Eu dei o exemplo na semana passada de uma irmã, quando eu era missionário em Florianópolis, e no momento que ela orou comigo recebendo Jesus, a casa dela foi preenchida, ela foi libertada. Se você não assistiu a aula passada, a primeira aula da semana passada, a aula 2, assista, que eu conto esse testemunho, né, nessa aula. E então a pessoa que não é salva, você ora aquela pessoa para ser liberta dos demônios. E às vezes os demônios saem da pessoa. Ela, por um breve momento, ela fica livre, melhora. Mas ela não conhece a Jesus como Salvador. A casa continua vazia. E o que acontece? Os demônios voltam. E aí o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Eu estou falando de pessoas que não são crentes. Pessoas que não são verdadeiramente nascidas de novo. Estão na igreja ou nunca foi na igreja. Não conhecem a verdade. Não são nascidas de novo. E aí está o perigo, porque às vezes a pessoa está na igreja, mas não é nascida de novo, não é convertida, não tem o selo do Espírito Santo nela. Então, ela pode ser maltratada por espíritos do mal. Mas também, quando a pessoa é nascida de novo, aí a segunda pessoa, nós estamos falando da primeira pessoa que não é nascida de novo. Você ora para aquela pessoa é liberta, mas só que ela não nasce de novo. Então depois, por um tempo, ela tem paz, mas depois os demônios vêm e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Pessoa não nascida de novo.
não é salva. E agora, então, se você conhece uma pessoa assim na igreja, que está constantemente dando sinais de ter sua vida governada por espírito do mal, talvez, provavelmente, essa pessoa ainda não é nascida de novo. Talvez a pessoa ainda não foi salva pela graça. Ela professa o nome de Jesus como Judas, no livro de Judas. Estou falando do livro de Judas. Não estou falando do Judas, o profeta, aquele que traiu Jesus. Estou falando do Judas, irmão de Jesus, que escreveu o livro de Judas. O livro, um capítulo só, trata daqueles que professam Jesus, mas não são nascidas de novo, não são convertidas. Então, você conhece alguém que está sempre assim, talvez aquela pessoa ainda não é nascida de novo, precisa ouvir as boas novas de Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador, recebendo como seu Senhor, e assim ela vai ter uma mudança de vida radical, porque ela ela será crucificada com Cristo, morta com Cristo, sepultada com Cristo, ressurreta com Cristo. Está escrito Romanos 6:6, 6:8, 6:4. E não mais ela vai viver, Gálatas 2:20, mas Cristo vive nela. E o Espírito Santo vai selar essa pessoa. Uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo, nascida de novo, mas está sendo influenciada por espírito do mal. E como essa influência acontece? Nós falamos na semana passada. Efésios 6, Satanás e os demônios, eles são bons estudantes. Ele fica ali ao redor de cada um, rugindo, estudando cada atitude da pessoa. Satanás, ele não é onisciente, onipresente, ele não é onisciente, ele não sabe o que você está pensando. Ele fica jogando os seus dardos para ver se você responde aquele pensamento que ele lançou na sua mente. Se você responde, por exemplo, ele lança, culpado, olha o que você fez semana passada. Você, é verdade, sou culpado. Aí a sua reação, ele lança mais outro pensamento, mais outros dardos inflamados. Dardos malignos, flechas malignas. Ele fica assim e manipula. Quando um crente, nascido de novo, está sendo manipulado por espíritos do mal, ele não está possuído, ele está sendo influenciado. E ela pede oração para você e você ora. E aquela pessoa responde, né, a palavra de Deus, você responde, Deus responde a sua oração, Deus responde a sua oração e traz uma estrutura emocional para aquela pessoa e ela fica livre daquela influência por um determinado tempo. Então, o aconselhamento para essa pessoa que teve uma tranquilidade, uma pausa nas influências diabólicas, é buscar a palavra de Deus, encher do Espírito Santo. Porque aí essa influência não vai voltar com tanta intensidade como era antigamente. Então, a pessoa que é nascida de novo, e eu quero falar um pouco mais sobre isso nessa tarde, para que o irmão possa entender bem, para que não haja nenhuma dúvida. Deixa eu pegar aqui a pergunta, ok? Ok. Né? Então a pergunta é, por que oramos por uma pessoa que tem problemas com espíritos do mal? Elas melhoram por um tempo e depois voltam a ter os mesmos problemas. Então, número 1, se não é crente, se não é nascida de novo, mesmo que esteja na igreja, mas não é convertida, ela precisa converter e entregar sua vida a Jesus, porque aí o inimigo não vai chegar perto dela. Pode tentar influenciar. Número 2, se a pessoa é nascida de novo, né, é um verdadeiro crente, ela não pode ser possuída pelo diabo, mas pode ser manipulada por demônios e pelo próprio Satanás, que, sabe, com flechas. E o inimigo, o que o inimigo usa também para nos influenciar? O mundo. Esse sistema que jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19, fala que este sistema jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. O que significa jaz no maligno? Se você vai no cemitério, você pode ver lá escrito, aqui jaz fulano de tal.
Ou seja, aqui está sepultado fulano de tal. Então, quando 1 João capítulo 5, versículo 19, fala que o mundo jaz no maligno, o mundo está sepultado no maligno. Aí você entende Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as potestades do mal, deste mundo tenebroso que é governado por espíritos do mal. Então o sistema tenta nos influenciar. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 12 a 17. Por isso, devemos resistir o inimigo na fé, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 e 11. E como resistir o inimigo na fé? Nós que somos nascidos de novo, precisamos alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Então, se nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, os ataques diabólicos, as influências demoníacas vão cessar mais e mais, porque nós estaremos resistindo o inimigo na fé. Em 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 4, está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós somos homens e mulheres de fé. De fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Há necessidade de perseverança. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá por fé. Se retrair, dele não me compraz minha alma. Mas nós não somos daqueles que retraem, porque nós somos homens e mulheres de fé, para frente e de cabeça erguida. Então, aqui estamos nós pela graça de Deus. Hoje, dia 22 de setembro, ou você pode estar assistindo amanhã, dia 23 de setembro de 2025, vivemos em um mundo complexo. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que nós não temos tempo para administrar as informações que chegam online. Online, em nossas mentes, em nossos corações, chega a informação o tempo todo. E muitas dessas informações têm a ver com as nossas vidas e necessitamos discernir para que não sejamos influenciados por este sistema. Precisamos discernir. Ter o discernimento do Espírito Santo de cada uma dessas informações que chegam ao nosso tempo. Nós estamos falando de uma pessoa nascida de novo, salva pela graça de Deus, selada pelo Espírito Santo. E eu estou dando agora alguns pontos que ajudará você, a cada um de nós, a não ser influenciados, que somos salvos, nascidos de novo, de não sermos influenciados por este sistema tenebroso, este mundo, por demônios ou pelo diabo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Não é isso? 1 João 5,19. Esse sistema que vivemos nele está sepultado no maligno. Então necessitamos nos prevenir, porque acontecerão ataques bem planejados para atingir nossas vidas, para atingir a família da fé. O inimigo fará ataques planejados, diretos, porque ele é um bom estudante. Ele está ao derredor de cada um, rugindo, procurando alguém para devorar. E nós vamos resistir na fé. Na fé. Como está escrito em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. As maiores batalhas das nossas vidas não são travadas na horizontal, mas sim na vertical, nas regiões celestes.
nós temos 3 céus. Esse aqui que nós vemos, o segundo céus e o terceiro céus. Em 2 Coríntios capítulo 12 fala do terceiro céus, onde está o paraíso hoje. No segundo céus há uma região celestial, onde ali está demônios tentando travar uma batalha contra os anjos para impedir que as respostas das nossas orações cheguem até nós. Nós sabemos disso em Daniel, quando Daniel ficou 21 dias orando, e Deus desde o primeiro dia já tinha respondido, e tinha uma batalha sendo travada nas regiões celestes. Lembram? Então, as maiores batalhas das nossas vidas são batalhas espirituais e são travadas nas regiões celestes. Como está aqui, né, em Efésios capítulo 6, versículo 12. Por isso, e como nós entramos nessa batalha? Com orações, com a nossa fé, recebendo a palavra de Deus, recebendo os pensamentos de Deus, alimentando a nossa fé com a palavra de Deus e orando em espírito, orando, né, para que Deus possa, sabe, com seus anjos, enviar seus anjos a batalhar nossas batalhas. Aqui, na horizontal, nós batalhamos uma batalha já vencida na cruz do Calvário. Nós não merecemos, mas a graça de Deus é abundante em nossas vidas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós não merecemos, mas recebemos pela fé. A luta é diária. E o inimigo tem uma equipe de milhões e bem treinada para as batalhas. Às vezes pensamos que a nossa luta é contra uma pessoa ou outra, seja na família, seja no trabalho ou em qualquer lugar. Sabe, muitos de nós pensamos que a luta é contra as pessoas. Mas não, mesmo quando uma pessoa está te atacando, qual o espírito que está por trás daquela pessoa? Nós temos de orar para que Deus liberte aquela pessoa. Amém? Sabe, muitas vezes nós perdemos tempo na batalha por não discernirmos que é espiritual e o que está por trás são espíritos do mal. Portanto, capítulo 6 de Efésios, versículo 13. Efésios 6, versículo 13. Vamos lá. Efésios 6, versículo 13. Está escrito: portanto, deixa eu trocar de óculos. A gente vai ficando velho e a gente às vezes precisa de um óculos mais potente. Amém? Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai o quê? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Sabe, amados irmãos, podemos resistir aos ataques e confiar que Deus batalhará nossas batalhas em nome de Jesus. Eu não sei qual a batalha que você está travando neste momento. Eu penso que todos nós, independentes do continente, do país que nós vivemos, enfrentamos batalhas diariamente em nossas vidas. Mas eu quero dizer com você que a maior batalha é travada nas regiões celestes. Alimente a sua fé. Ore. Busque a presença de Deus. E na horizontal você vai ver o resultado da batalha vencida nas regiões celestes. Batalhamos batalhas que já foram vencidas na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário. Por isso, amados irmãos, podemos resistir aos ataques do inimigo
nas batalhas da vida. Necessitamos tomar a armadura da fé para resistir, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Resistir o inimigo na fé e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Está vendo, meu amado irmão? Você que fez a pergunta. Aquele que é nascido de novo, nós devemos pegar o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para apagar os dardos do inimigo, as flechas do inimigo que tenta nos influenciar para vivermos naufragados na fé. Nós temos alguns inimigos. A palavra de Deus relata, né, em especial 3, o mundo, né, esse sistema tenebroso, a carne, né, a velha natureza e o diabo. Está o tempo todo, 24 horas por dia procurando nos acusar. Como está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10. Porém, como nós sabemos, o mundo é governado por espíritos do mal e jaz no maligno. Esses inimigos tentarão usar nossa carne contra nós mesmos. O objetivo do inimigo é fazer-nos nulos na fé. Nulos na fé. Ele sabe que o único meio de lhe resistirmos e sermos mais que vencedores é alimentando a nossa fé com a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10, 17. Então, quando sentimos desmotivados para ler a Bíblia, ou para ir ao culto, ou para orar, precisamos discernir qual espírito está por trás dessas coisas. Podemos estar perdendo a batalha por resistirmos a alimentar nossa fé. Muitos estão usando todas as provisões que a carne fornece para serem vencedores neste mundo mal. E são perdedores, fracassados. O único meio que nós temos de resistir o inimigo e prevalecer neste mundo mal é alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. Porque o que vence o mundo é a nossa fé. Em João capítulo 17, no Evangelho de João 17, Jesus, ele orou por nós. Em João 17, Jesus orou por nós. Versículo 14 a 17. Vamos ver aqui. Vamos ler lá. João 17. Abre lá. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14 a 17. Eu vou ler para os irmãos aqui. Está escrito. Deixa eu trocar de óculos. Agora, sim. Vamos ler a partir do versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus orando, hein, irmãos? Versículo 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegia-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo do mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ó,
Jesus estava pensando em cada um de nós naquele momento. Ele sabia o que nós iríamos enfrentar neste mundo tenebroso. Em especial, nós que vivemos nessa geração, neste tempo que antecede a volta de Jesus. Nós vivemos no tempo da igreja de Laodiceia. A igreja não é quente, não é fria, é morna. E Jesus diz, eu estou a ponto de vomitá-la. Então nós vivemos nesse tempo de Laodiceia. Nós não somos laodiceanos. Nós fazemos parte da igreja gloriosa de Jesus, aguardando o arrebatamento, aquele dia que encontraremos com o Senhor. Então, Jesus orou por cada um de nós. Nós que vivemos nessa geração, neste tempo quando o mundo inteiro está trabalhando para a manifestação do homem da iniquidade, ou anticristo, a pressão aumentará quanto mais aproxima o retorno de Jesus na terra. Nós estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus, cada um de nós. Precisamos entender a batalha que estamos travando neste momento, porque travamos uma batalha já vencida na cruz do Calvário. Só necessitamos apropriar pela fé, resistindo ao inimigo e desfrutando da vitória da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. No versículo, Jesus continua orando por nós, a partir do versículo 17, aqui do capítulo 17, ele fala o seguinte, vamos trocar de óculos. Jesus continua orando por nós, versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus estava orando por você, ele estava orando por mim, há 2000 anos atrás. Ele falou assim, Pai, não rogo somente por estes aqui, mas também por aqueles que vão crer em mim por meio da sua palavra. E nós estamos aqui porque nós acreditamos em Jesus por meio da palavra do nosso Deus, por meio da sua palavra, nós cremos nele. Não é mesmo? Não é verdade? Amém? Nós recebemos a palavra de Deus e ela tem alimentado a nossa fé. Não somos deste mundo tenebroso. A nossa pátria é celestial. Filipenses 3, versículo 20. Estamos aqui de passagem. Estamos aguardando a volta de Cristo. Mas enquanto esperamos, alimentamos a nossa fé com a palavra que Jesus nos deu. Não vivendo estressados, não vivendo desequilibrados nas emoções. Pelo contrário, mas alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. Como está em 1 Pedro 1,3. Criando um muro na nossa mente, na nossa consciência, com a palavra de Deus, que nos protegerá. E o Espírito Santo usará a palavra para ser prática, rema em nossas vidas, no dia a dia. Devemos sempre correr para Deus e desfrutar da graça dele. Jesus, ele orou por nós, por cada um de nós. Nós somos a resposta das orações de Jesus. Ele falou, Pai, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vão crer em mim por intermédio da sua palavra. Então nós somos parte da resposta da oração de Jesus. Pense sobre isso. Você e eu somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, como está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 14. Somos um com Ele. Enquanto aqui estivermos neste mundo, irmão, você que fez a pergunta, enquanto estivermos aqui neste mundo, né, vamos procurar alimentar nossa fé diariamente, para impedir os ataques do inimigo, as flechas venenosas do inimigo. Vamos alimentar nossa palavra, alimentar nossa fé com a palavra de Deus diariamente. E assim estaremos equipados nas batalhas da vida e apropriaremos da vitória da obra consumada no Calvário. Jesus disse, eu venci o mundo. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, no mundo
passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uau! Hã? Eu venci o mundo, disse Jesus. Em 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 1, está escrito: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Aqui, vede, contemple, observe que grande amor tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados irmãos, o mundo jaz no maligno e é governado por espíritos do mal. E por essa razão, o mundo nos odeia, pois não nos conhece como não conheceu o autor da vida, Jesus Cristo. Pela graça de Deus, nós somos nascidos de novo, salvos pela graça de Deus. Não podemos ser possuídos por demônios, mas podemos ser influenciados através dos dardos, através desse sistema tenebroso. Então nós precisamos equipar nossa mente, nossa consciência, nosso íntimo com a palavra de Deus, alimentando a nossa fé, permitindo o Espírito Santo buscar a palavra de Deus em nós, implantada, e fazer dela rema em nossas vidas, diariamente. Somos um povo privilegiado por conhecer as boas novas de Jesus. Ele nos ama tanto. Temos uma viva esperança, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Temos a garantia de vida eterna. Deus nos deu vida juntamente com Ele. Temos a graça de Deus e as suas promessas. Nós temos a graça. A graça que Davi diz, a tua graça, ó Deus, é melhor do que a nossa própria vida. Temos as promessas para prevalecermos neste tempo. Precisamos crer e desfrutar dessa vitória. Mesmo que pareça que você e eu estejamos perdendo, não confie nas projeções que o mundo, o sistema envia para na sua mente, para as suas emoções, para a sua vida. Não confie em informações enviadas por esse sistema maligno. Corra para a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, alimente a sua fé com a palavra de Deus, fale com Ele. Você verá que em Cristo Jesus, você e eu somos mais que vencedores em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. Portanto, amados irmãos, sejamos firmes na fé, porque assim resistiremos o inimigo. Não daremos espaço para a nossa velha natureza, manipulada pela carne, a afastar de Deus. Nossa pátria celestial, nossas vidas são importantes para Deus, para Jesus Cristo, e fazemos parte da resposta da oração de Jesus. Orou por nós há 2000 anos atrás. Por isso, 1 João capítulo 5, versículo 4, o que vence o mundo é a nossa fé. Nós cremos que estamos nas batalhas, mas nas batalhas já vencidas na cruz do Calvário. Batalhamos batalhas já vencidas, nós precisamos aplicar no dia a dia. Não estamos sozinhos. Jesus diz, eu estarei convosco até o final, em Mateus 28, 20. Em João 6, 37, Jesus diz, todo aquele que vier a mim, jamais o lançarei fora. Nunca o abandonarei. Então, amados irmãos, concluindo a pergunta do irmão. Número 1. Se você ora por uma pessoa que está sendo maltratada por espíritos do mal,
e essa pessoa ainda não é nascida de novo, você precisa compartilhar o evangelho com ela para que ela nasça de novo. Ela nascendo de novo, entregando a vida a Jesus Cristo pela fé, ela terá o selo do Espírito Santo. Cristo na vida dela, ela terá uma nova identidade. Cristo nela, a esperança da glória, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Maior o que está nela do que está no mundo. Aí as influências do inimigo vai ser através dos ataques, das flechas. E também essas flechas ele vai usar o sistema e a carne para nos atacar. Se a pessoa é nascida de novo e você orou para essa pessoa, ela pediu oração, você orou, e ela foi liberta dessa influência diabólica, ela só precisa alimentar a fé dela com a palavra de Deus, encher do Espírito Santo, que os ataques vão diminuindo, resistir o inimigo na fé, e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5, 9 a 11. Resistir o inimigo na fé. A fé alimentada com a palavra de Deus. Amém? Espero que tenha te respondido. Se tiver alguma dúvida, por favor, manda para o pastor Jerônimo, que ele vai mandar para mim, chegar até mim. Amém? Então nós temos o Espírito Santo. Nós somos a parte da resposta da oração de Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Somos novas criaturas. Somos filhos de Deus. Olha, somos filhos de Deus. Efésios 2,19. Somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito 2,14. Somos pedras vivas num edifício espiritual. 1 Pedro capítulo 2. Somos uma nação santa, sacerdotes santos. Sacerdote santo em 2 Pedro 2,9. Somos embaixadores de Cristo. Somos cartas vivas, não escrita por caneta, mas escrita com a graça de Deus. Somos salvos pela graça. Somos parte de um povo peculiar, um povo único, um povo lavado pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto sim na cruz, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. O inimigo vai tentar de todas as formas anular a nossa fé, porque ele sabe que o único jeito de resistirmos os ataques é na fé. Então ele vai fazer de tudo para você não ler só a palavra de Deus, a Bíblia. Ele vai fazer de tudo para você não ir no culto. Ele vai fazer de tudo para você desistir do Instituto Bíblico da Palavra da Graça, onde nós ensinamos a palavra de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para que você naufrague na fé. Seja um crente nulo na fé. Então não permita resistir aos ataques. Corra para Deus, corra para a palavra. Quando você sentir desânimo, busca consolo na palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra, ó Deus, me vivifica. A palavra de Deus nos vivifica. Vivifica. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos dá um ânimo novo, uma energia nova para nós continuarmos na fé. Amém? Amém? Aleluia. Ok. Nós vamos entrar aqui no conteúdo da nossa aula de hoje. Nós vamos falar da divindade do Espírito Santo, aula número 3. Não tem problema nós ficar tempo gastando para responder as perguntas dos irmãos. Nós não queremos que você fique em dúvida, pelo contrário, nós queremos que você maneje bem a palavra da verdade. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Então nós temos até uma música sobre 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, procura apresentar-te a Deus, procura apresentar-te a Deus, aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem nada de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Seja um bom manejador da palavra de Deus. Aí o inimigo vai te odiar mais, mas você resistirá os ataques. Amém? Amém? Ok. O Espírito Santo é Deus. Nós temos falado do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixa eu apagar aqui nosso quadrinho aqui, né? Somos parte da resposta da oração de Jesus. Aleluia. Uau! Eu amo esses versículos, né? Aleluia. Deus é bom para cada um de nós. Amém? Somos irmãos da fé, somos o corpo de Cristo, somos dotados de dons espirituais, estamos aqui manejando bem a palavra da verdade, estamos aqui esperando aquele glorioso dia que encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. Amém? Ok. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, coexistindo com Deus Pai e Deus Filho, como totalmente divino. O Espírito Santo totalmente divino, coigual, coeterno. A Bíblia atribui ao Espírito Santo a divindade, a personalidade e atributos divinos, como a onisciência e a onipresença, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa aula. E descreve a sua participação em atos que somente Deus poderia realizar, como a criação e a santificação. Os atributos divinos do Espírito Santo. A palavra de Deus atribui ao Espírito Santo qualidades que pertencem unicamente a Deus. Deus é um em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, né, as qualidades que pertencem unicamente a Deus, como eternidade, onisciência, onipresença e santidade. Todas estão no Espírito Santo, porque Ele é Deus. Ação em obras divinas. A Bíblia mostra o Espírito Santo agindo na criação do mundo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ele pairava sobre as águas. Não é verdade? Né? Em Atos capítulo 5, olha você ver, irmãos, em Atos capítulo 5, a identificação do Espírito Santo como Deus. Atos capítulo 5, eu vou ler para os irmãos. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem essa passagem, né? Quando Ananias e Safira reteram uma parte dos dízimos. E olha o que aconteceu. Em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então disse Pedro a Ananias. Então disse Pedro a Ananias. Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Não mentiu a homens, mas a Deus. Então, no versículo 3, né? Porque Satanás ele influenciou de tal forma Ananias para que mentisse ao Espírito. Aí, olha aqui como revela a identificação do Espírito como Deus. Não mentiste a homens, mas a Deus. Está falando aqui do Espírito Santo, no versículo 3. Mentiste a Deus. Então, mentir para o Espírito Santo é equiparado a mentir para Deus, demonstrado aqui em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. A Bíblia mostra
o Espírito Santo agindo juntamente com o Pai e o Filho na criação do mundo, na criação em Gênesis capítulo 1. No Velho Testamento, o Espírito vinha sobre uma pessoa e o capacitava para falar a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Davi disse em Salmo 51, e aqui está algo muito mal entendido por muitos dos filhos de Deus. Porque Davi ora em Salmo 51, nós sabemos o contexto de Salmo 51. Né? Nós sabemos que Davi, ele pisou na bola. Ele pisou na bola com Urias, ao expor de Urias e mandar matar Urias. Davi ficou quase um ano desviado. Até o profeta Natan chegar até ele e falar aquela história sobre a ovelha do rico. Quando chegou um viajante, ele pegou a ovelha da pessoa, o rico pegou a ovelha do pobre, matou e ofereceu para o viajante. Aí Davi diz que esse homem seja executado, seja morto na hora. E o profeta Natan falou, este homem é você, Davi. E Davi caiu naquele momento e confessou o seu pecado. Nós sabemos as consequências. O primeiro filho de Davi, com Betsabá, faleceu. E aqui no capítulo 51, Davi confessa o seu pecado. Né? Davi, no capítulo 32, ele fala, ó Deus, eu confesso, em Salmos 32, Salmos 32, Davi fala o seguinte, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus... Vou usar o óculos potente para não errar o português. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não me mais ocultei. Disse, confessarei o Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Né? Aí, aqui, Davi confessa o seu pecado. Bem-aventurado o homem cujo pecado é encoberto. No Velho Testamento, o pecado era encoberto. O judeu, quando errava, ele ia no tabernáculo, na casa do Senhor, ou no templo, na época de Salomão e de diante. Ele levava um sacrifício lá no primeiro altar, né? O sacrifício era feito, o sangue era colocado nas 4 pontas do altar, ele confessava o seu pecado e o sacerdote levita ouvia a culpa pelo pecado era coberta, ano após ano. E isso acontecia também no dia de Yom Kippur, que vai ser comemorado daqui 10 dias, a partir de hoje eu vou chamar, daqui 10 dias o Yom Kippur, o dia do sacrifício, em Israel. Hoje eles não têm o templo, mas eles comemoram assim mesmo o dia do perdão. Mas no dia do sacrifício, o sumo sacerdote, segundo a ordem arônica, né, entrava no Santo dos Santos, com o sacrifício para a nação toda. E ano após ano, aquele sangue era jogado ali no propiciatório. O pecado na nação era coberto, ano após ano. E esse propiciatório nós sabemos que estava atrás do véu. E isso aconteceu ano após ano, até Jesus vir. Até Jesus ir à cruz. E nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, né? Se sacrifício de touros, de bodes, tirava a culpa do judeu, muito mais o sangue de Cristo. Então, quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Não de baixo para cima, mas do alto a baixo, em Mateus 27. Agora, não só em Jerusalém,
até os confins da terra poderemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Uau! Então, Davi confessou seu pecado. E Salmo 51, e aqui está muito mal entendido por muitos de nós, filhos de Deus, que Davi fala o seguinte: não retira de mim o teu espírito. Não retira de mim o teu espírito. Aí muitas pessoas no nosso meio falam: tá vendo? O Espírito Santo pode sair de uma pessoa. Muitos erram por não conhecer as Escrituras. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha com um propósito. Depois que esse propósito é realizado, ele voltava para Deus. O Espírito Santo só selou o homem 50 dias após a ressurreição de Cristo, em Pentecoste, em Atos capítulo 2. E Efésios capítulo 4, versículo 30, foi selado todo aquele que é nascido de novo com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então o Espírito não sai quando você peca. Porque se o Espírito saísse quando nós pecássemos, ninguém seria salvo. Nem Paulo seria. Só Jesus. Mas graças a Deus que a justiça de Deus em Cristo Jesus foi imputada em nós por meio da obra consumada da cruz. Fomos declarados justos e temos o selo do Espírito até o momento que o Espírito Santo vai levar-nos e apresentar o noivo no arrebatamento da igreja. Então, quando Davi fala aqui em Salmo 51, não retira de mim o teu Espírito, porque o Espírito Santo vinha, ficava por determinada época e voltava para o Senhor. Os salmos de Davi são salmos maravilhosos e foram direcionados pelo Espírito Santo. Com certeza, e nós hoje cantamos os salmos até o dia de hoje, e o Espírito Santo usa os salmos para falar com cada um de nós. Amém? Amém? Opa! Então, não podemos enganar sobre como o Espírito Santo agia no Velho Testamento e como ele age hoje. Hoje ele selou cada um que é nascido de novo. E o Espírito Santo nos orienta em cada caminho que nós devemos andar, como filhos de Deus e como membros da família de Deus, membros do corpo de Cristo. O Espírito Santo nos dota de dons espirituais para que nós possamos exercer o nosso chamado no corpo, na vida dos outros. Então, quantas horas? Aqui, vamos terminar essa aula por agora. Vamos tirar aqui uns minutos de intervalo para a gente poder descansar um pouquinho, e já voltamos logo depois com a segunda parte. Nós vamos falar das ações pessoais do Espírito Santo, ainda nessa aula. Eu tenho certeza que vai ser um tempo jóia, continuando sendo um tempo jóia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, e daqui a pouco nós voltamos em nome de Jesus. Amém?